No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente dos Estados Unidos Donald Trump tem melhora no hospital após ser internado com Covid-19 e pode ter alta já nesta segunda-feira. Após derrubar proteção a manguezais e restingas, ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles cria grupo de trabalho na intenção de unificar o IBAMA e o ICMBio. Sindicatos e lideranças políticas realizam ato nas redes sociais em defesa da soberania nacional e pelo povo brasileiro, que contou com a participação dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 5 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. As eleições presidenciais dos Estados Unidos, que já estavam absolutamente indefinidas há cerca de um mês do fim do processo, ganharam um componente de imprevisibilidade a mais na última sexta-feira, quando o presidente Donald Trump anunciou estar infectado pelo novo coronavírus. As especulações a respeito do seu estado de saúde, aliás, foram muitas após o líder estadunidense ter sido transferido para o Centro Médico Militar Nacional, Walter Reed, visto que Trump está no grupo de risco para a Covid-19 por conta da sua idade, 74 anos, e por ser considerado obeso. Negacionista em relação à pandemia, o presidente dos Estados Unidos chegou a receber oxigênio durante o fim de semana, de acordo com os médicos que o acompanham, mas teve melhora graças ao tratamento, que não incluiu a hidroxicloroquina, algo que o presidente tanto defende, e deve ganhar alta já nesta segunda. Fato é que os efeitos deste episódio para as eleições do país norte-americano não estão claros. A população pode se compadecer da situação do mandatário e isso catapultar as intenções de voto, algo como, mal comparando, o episódio da facada contra Jair Bolsonaro às vésperas do pleito presidencial brasileiro. Por outro lado, toda a negação de Trump a respeito da doença ao longo dos meses e as dificuldades que enfrentou no hospital podem fazer com que os eleitores percebam definitivamente que ele é um risco para o país, especialmente por conta de suas aparições públicas sem máscara durante a pandemia, favorecendo a campanha de Joe Biden. Veremos os efeitos nas próximas pesquisas. Eu gostaria também, no nosso espaço editorial, de fazer a leitura da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada no último domingo no jornal O Globo, onde ele relata toda a irresponsabilidade do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em suas ações na semana que passou. O título do texto é A Segunda Morte de Chico Mendes. Na semana em que removeu a proteção a manguezais e restingas, o ministro Ricardo Salles avançou mais uma casa no desmonte dos órgãos ambientais. Na sexta-feira, ele criou um grupo de trabalho para estudar a fusão do IBAMA com o Instituto Chico Mendes. O objetivo é extinguir o último, conhecido pela sigla ICMBio. A comissão terá 7 integrantes. 5 deles são PMs nomeados no lugar dos técnicos. Em portaria publicada no Diário Oficial, Salles disse que a mudança poderá trazer
potenciais sinergias e ganhos de eficiência administrativa. Quem atua nos dois órgãos enxergou outra coisa. Para não haver a aplicação de legislação ambiental, resumiu a ACEMA, Associação Nacional dos Servidores do Meio Ambiente. O ICMBio cuida de 334 unidades protegidas. Elas ocupam quase 10% do território nacional, da Amazônia ao Pampa. A criação do órgão liberou o IBAMA para se concentrar nas tarefas de fiscalização e licenciamento. Ao defender a separação das atividades em 2007, a então ministra Marina Silva enfrentou protestos e greve. Daqui a alguns anos, os servidores vão estar tão apegados ao Instituto Chico Mendes quanto são hoje ao IBAMA, ela previu. As reações à ofensiva do governo mostram que o tempo lhe deu razão. O discurso tecnocrático de Salles esconde o verdadeiro problema: a asfixia deliberada dos órgãos ambientais. Sem concurso há 8 anos, o IBAMA sofre uma redução acelerada em seus quadros. Só no ano passado, 1/4 dos funcionários se aposentou. O órgão terminará 2020 com mais cargos vagos do que ocupados. A penúria tem consequências. Em 2019, o governo aplicou o menor número de multas ambientais em 16 anos, de acordo com o levantamento do Observatório do Clima. A destruição da governança ambiental é parte do projeto de Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, ele anunciou, em tom de comemoração, o IBAMA atrapalha mais. Antigamente, o IBAMA servia, com todo o respeito, para multar os caras, mais nada, prosseguiu. Os caras, no discurso do capitão, são grileiros, madeireiros e ruralistas que o apoiam. A tentativa de extinguir o ICMBio parece embutir outro desejo: eliminar o nome de Chico Mendes da estrutura do governo. Ao completar 1 mês no cargo, Salles chamou o seringueiro, símbolo da luta ambiental no país, de irrelevante. Que diferença faz o Chico Mendes neste momento? Desdenhou. A comparação de biografias não favorece o ministro. Ele já foi condenado por improbidade administrativa, acusado de fraude para favorecer uma mineradora. Em abril, anunciou o plano de aproveitar a pandemia para passar a boiada na legislação ambiental. Chico Mendes era um herói da floresta, reconhecido pela ONU como líder global na defesa do meio ambiente. Foi assassinado em 1988 a mando de um fazendeiro. Ao propor o fim do instituto batizado com seu nome, Salles ameaça matá-lo pela segunda vez. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar.
O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor, professor de História aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Valério Arcari. Valério Arcari, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os que nos escutam. Valério, eu quero te agradecer por você conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Valério, a realidade que o Brasil atravessa, acho que nenhum roteirista de sucesso seria capaz de escrever se estivéssemos em uma ficção. Temos um governo autoritário, entreguista, destrutivo, negacionista, que deixa a população pobre órfã de garantias sociais mínimas, enfim, uma completa tragédia. Para piorar, o Jair Bolsonaro tem conseguido ampliar sua base de apoio popular graças a esses programas de transferência de renda. Atualmente, o auxílio emergencial, mas no ano que vem, esse substituto do Bolsa Família que ainda não tem o nome certo. Já foi Renda Brasil, depois passou para Renda Cidadã, parece que voltou a ser Renda Brasil agora. O professor Eurico Figueiredo classificou o bolsonarismo como um fenômeno, devido a esse caráter regressivo de todas as políticas públicas do país, ao mesmo tempo em que ganha popularidade. Qual é a sua avaliação para essa situação incomum, Valério? Uma gestão trágica com o apoio de 40% dos brasileiros. A minha análise é que a popularidade do governo, aferida através de pesquisas de opinião, são somente um indicador. A relação política e social de forças entre as classes é, evidentemente, ainda desfavorável para os trabalhadores, para o povo, para os oprimidos. Mas nas grandes cidades, o apoio a Bolsonaro é muito menor do que é identificado nessas pesquisas de opinião que são feitas em centenas de municípios. E o decisivo, sempre quando apreciamos a situação política, é a análise da dinâmica. Para onde vai o governo? O governo tende a se fortalecer ou a enfraquecer? É verdade que a pandemia favorece aqueles que estão no poder, e em primeiro lugar Bolsonaro, por várias razões, mas também é verdade que são as circunstâncias da pandemia que deixam a esquerda amputada do seu trunfo mais importante, que é a capacidade de colocar em movimento a força social de choque dos explorados, dos oprimidos, das mulheres, da juventude, dos negros, dos LGBTs, dos movimentos ambientalistas. A pandemia, ela cria uma situação de relativa paralisação da esquerda, e nesse sentido há uma ilusão de ótica, e o governo parece mais forte do que ele realmente é. Bom, isto posto, duas considerações. A primeira, é verdade que a relação de forças é desfavorável, mas sejamos lúcidos. A crise social só não foi maior porque foi aprovado um orçamento de emergência que furou o teto de gastos, ou seja, o déficit orçamentário ele se multiplicou por 10 do 2019 para 2020. E os gastos extraordinários funcionaram como um paraquedas diante da gravidade da crise social, com a distribuição
para dezenas de milhões de pessoas, 65 milhões de pessoas, foram beneficiadas por algumas das parcelas do auxílio emergencial. Mas não é sustentável para o capitalismo periférico brasileiro ter um programa de distribuição de renda, mesmo que seja focalizado, dirigido às vítimas da miséria e da pobreza. Não é sustentável manter um programa desta natureza, mesmo que desidratado, mesmo que os beneficiados não sejam 65 milhões, mas 25 milhões, mesmo que o valor seja um pouco maior do que os R$ 200 em média do Bolsa Família, isso não é sustentável sem furar o teto de gastos. E o respeito ao teto de gastos, observem, exige cortes. E é nesse sentido que são feitas estes balões de ensaio exploratórios, reduzir o pagamento de precatórios, suspender o abono salarial, realocar verbas previstas pela Constituição, né, para a educação nacional. Mas, na verdade, o que unifica a classe dominante é a reforma administrativa e o corte nos salários do funcionalismo federal, estadual e municipal, que pode atingir até 25% do seu valor bruto. E, por último, nós estamos no momento de transição de 2020 para 2021. E há um obstáculo para o governo e para o Cetrão, que é a realização de eleições municipais. E como nós sabemos, o Centrão não tem vocação suicida e, portanto, ele freia qualquer iniciativa do Paulo Guedes que possa significar a pavimentação de um desastre eleitoral. E será, portanto, mais provável que o desenlace da disputa sobre o futuro deste programa de renda cidadã se decida somente depois das eleições. Até lá, o que nós vamos ver é uma discussão em público de qual é o preço a pagar para, no contexto de uma recessão que não se esgota neste ano, conseguir a preservação de um ambiente de relativa paz social. Esse plano do ex-capitão do Exército para conquistar popularidade, Valério, alcançou outro patamar na última semana. O governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei que abre um crédito no valor aproximado de 6 bilhões de reais, que serão usados principalmente para obras de infraestrutura. Isso era algo que já se arrastava há meses no Palácio do Planalto. Fazer obras para beneficiar a população, até aí tudo bem, Valério. O problema é a fonte de financiamento dessas intervenções. O Bolsonaro quer tirar dinheiro da educação para isso, mais precisamente 1,4 bilhões de reais de recursos do orçamento da pasta. Vamos traduzir aqui para os nossos ouvintes, Valério. O presidente encolhe as verbas do já afetado ensino público do país, investe em obras hoje para colher votos lá em 2022, porque está na cara que essa é mais uma estratégia eleitoreira. Às vésperas do pleito presidencial, ele sai pelo Brasil inaugurando um monte de obras para garantir mais 4 anos de mandato, enquanto a nossa educação vai de mal a pior. Estratégia manjada essa, Valério, apesar de não ser inédita no nosso país. Como você diz, a estratégia de fazer inaugurações e anunciar obras é uma tática política mais velha do que andar para frente. É uma estratégia de populismo. No passado, no Brasil, se dizia que governar é abrir estradas. Mas eu observaria que o destino do governo Bolsonaro está em disputa. E ainda que neste momento estejamos em condições desfavoráveis,
todos os fatores objetivos sinalizam um agravamento da crise. A economia brasileira este ano não vai ter um recuo menor do que 5% do PIB, provavelmente maior, e os cenários para 2021 sugerem que a recessão pode não ter a mesma intensidade, mas a retomada do crescimento está descartada. Ou seja, não vai ser possível recuperar em 2021 tudo o que se perdeu em 2020. Portanto, nós temos que olhar com alguma perspectiva histórica qual é a dinâmica do capitalismo brasileiro e essa dinâmica é indivisível do destino do governo Bolsonaro. E nós estamos falando de uma economia que perdeu uma década. Ou seja, nós temos hoje um PIB em 2020, e ainda será assim em 2021, que é inferior ao de 2011 e 2012. Você acha que a população brasileira, Valério, não leva em conta essa avalanche de denúncias contra o ex-capitão do Exército e seus familiares? Eu ouço muita gente dizer que o Bolsonaro não é corrupto. Será que no imaginário popular o único crime grave que pode ser cometido por um político é o de corrupção? Se faz pouco caso para qualquer outro tipo de ilícito? Eu não creio que seja um bom critério para a esquerda subestimar a inteligência popular. Observe, nós vamos chegar até o final do ano provavelmente com 150 mil mortos. E isso considerando a subnotificação dos que faleceram em função da síndrome respiratória grave, a SARS. Nós estamos falando de um país onde a contaminação deve ser pelo menos 3 vezes maior do que os números oficiais, porque a testagem é quase invisível. Portanto, eu não creio que a população seja indiferente ao que está acontecendo. Nas campanhas eleitorais, os candidatos que sustentam o Bolsonaro e que apoiam o Centrão, e mesmo aqueles que apoiam setores da oposição liberal, vão ouvir propagandas dizendo que o governo federal fez tudo o que deveria ter feito durante a pandemia, que os governos estaduais fizeram tudo o que deveriam ter feito diante da pandemia, que os governos municipais então são uma excelência, são uma 7ª maravilha do mundo contemporâneo. E, portanto, esta tragédia sanitária que ceifou tantas vidas, a culpa é de quem? Nesse universo de referências, a culpa é do povo. A esquerda não pode ceder a este tipo de discurso. A narrativa do bolsonarismo tem audiência nas camadas médias de pequenos proprietários com baixos níveis de instrução, em setores populares, este imenso semi-proletariado brasileiro que trabalha por conta própria, ou trabalha para um patrão, mas não tem contrato. Há segmentos nessas camadas populares que, pelo peso das igrejas evangélicas, dão audiência a Bolsonaro. Mas o Brasil é muito mais complexo. O Brasil profundo ainda é muito atrasado, mas ao mesmo tempo nós temos mais de 85% da população em centros urbanos. E nós vamos ver, eu estou convencido, e pelo menos defendo que essa deve ser a nossa aposta, a construção de um grande movimento de resistência dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, dos negros contra Bolsonaro muito antes das eleições de 2022. Valério, recentemente o Partido dos Trabalhadores e a Fundação Perseu Abramo lançaram o chamado Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Um documento de 210 páginas que sugere diretrizes para a retomada do crescimento no nosso país. O documento está dividido em 3 partes: diagnósticos, medidas emergenciais e propostas para o futuro. Primeiro, Valério, eu gostaria de saber se você teve acesso a esse plano do PT e a sua opinião a respeito dele. Ele está de acordo com as necessidades do nosso país? Sim, eu li o plano. Dei uma olhada por cima, para ser mais sincero, e fiquei me perguntando
Porque a direção do PT e a Fundação Perseu Abramo decidiram apresentar um plano de reconstrução nacional nesse momento. Então, a minha primeira observação crítica é que nós estamos num momento em que a oposição precisa ser oposição. E a iniciativa de apresentar pela positiva propostas do que poderia vir a ser feito ilude um problema fundamental, que é como se abre um caminho para a luta pelo poder. E então a primeira observação minha é no terreno da tática. Me surpreende o fato de que o PT não tem como um centro uma campanha pela liberdade do Lula e pela resposta à tragédia da pandemia, que são o primeiro deles, uma questão estratégica para a esquerda, porque, evidentemente, se Lula for candidato, puder recuperar os seus direitos políticos, a possibilidade de excluir a esquerda de um segundo turno nas eleições de 2022 fica anulada. E isso é central para derrotar o bloco político e social construído pela classe dominante, para legitimar a narrativa do golpe de 2016. Então, esta é a primeira observação. A segunda observação é que é um plano muito moderado, ou seja, um plano que assume um conjunto de medidas que tem no seu centro um projeto de reativação da demanda do mercado interno para responder ao drama do desemprego, mas não é elaborado no contexto da pressão imperialista que se abate sobre toda a América do Sul e vitima de forma dramática Cuba e Venezuela. E, portanto, eu penso que a direção nacional do PT comete um erro de miopia política, que é ignorar contra quem lutamos, e uma estratégia política construída em função do estudo dos inimigos. E, portanto, eu creio que é uma proposta um pouco extemporânea e dramaticamente moderada, que não supera os limites do que foi a experiência dos 13 anos dos governos do PT. A grande questão, Valério, é que esse documento foi alvo de uma série de críticas. Gente como o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, o ex-presidente da UNE, Jean-Marc von der Weyde, e uma série de outros analistas bateram no fato de que esse dito plano de reconstrução e transformação do Brasil proposto pelo PT não passaria de mais do mesmo, sem nenhum tipo de avaliação crítica de tudo que foi feito em 14 anos de governo. Você concorda com esse tipo de crítica, Valério? Sim, eu concordo com essas críticas. Acabo de ler agora a quinta pergunta e creio que a crítica é correta. O desafio que está colocado para a esquerda é impedir que Bolsonaro continue na presidência, porque a gestão da extrema-direita, tendo no centro do poder um neofascista, é uma ameaça a todas as conquistas que as classes populares obtiveram desde o final da ditadura. E nós estamos falando, portanto, desindustrialização, desnacionalização, reprimarização. O Brasil vive uma tragédia que nós podemos descrever como uma regressão neocolonial ou um processo de recolonização. E a tarefa da esquerda é, se apoiando nas reivindicações que
podem colocar em movimento a força social de choque dos trabalhadores e numa situação emergencial como aquela que nós vamos viver a partir de janeiro, fevereiro e março, a denúncia da suspensão do auxílio emergencial será central. O desafio é que o PT consiga ser um ponto de apoio para uma frente única de esquerda, com o PSOL, com o PCdoB e com organizações da esquerda socialista menores, para, nas instituições, ocupando espaços parlamentares, mas, sobretudo, na arena central da disputa, que é a vida nas ruas, nas escolas, nas fábricas, nas empresas, nós sejamos capazes de traduzir o mal-estar social e construir uma oposição com o apoio ativo de massas. Agora, Valério, por que os partidos de esquerda não fazem um grande chamamento à nação para a construção de um projeto de país verdadeiramente popular, que possa promover o crescimento de fato, atendendo aos anseios reais da nossa população? Esse tipo de articulação me parece que fica muito restrito às estruturas partidárias. Não há um debate amplo a respeito dos dramas que atingem o povo da periferia, das favelas. É possível se construir, na sua opinião, um programa popular na sua raiz com essas lideranças que temos na nossa esquerda? Eu creio que nós já temos uma plataforma que unifica a esquerda, que foi construída por uma articulação da Frente Povo Sem Medo e da Frente Brasil Popular, da qual participam os principais partidos, o PT, o PSOL, o PCdoB, mas também participa a UP, participa o PCB, participa até a CSP com lutas. E, portanto, nós temos um terreno de frente única construído a partir das centrais sindicais, a partir dos movimentos de moradia, dos movimentos de mulheres, de juventude, as principais organizações. Mas, por outro lado, nós devemos compreender que existem estratégias diferentes na esquerda. Existem fundamentalmente 3 estratégias dentro da esquerda. E não seria intelectualmente honesto desconsiderar essas diferenças. Existe uma estratégia que é predominante, porque responde à maioria do PT, que consiste essencialmente em uma luta para a construção de uma frente ampla que incorpora setores da classe dominante que estão desconfortáveis ou pelo menos inseguros diante das insanidades do governo de Brasília e que tem como projeto uma estratégia de crescimento deste capitalismo semiperiférico brasileiro, apoiada essencialmente em crescimento do mercado, da demanda do mercado interno, uma aposta em desenvolvimento de cadeias produtivas nacionais que tenham musculatura para vender serviços para os países vizinhos da América do Sul e que no terreno social aposta num processo de elevação lenta, mas contínua do salário mínimo, aposta em programas de distribuição de renda para os setores mais pauperizados, que aposta numa musculação maior da educação pública, mas que no fundamental, eu creio que concordaríamos todos, consiste numa regulação muito limitada do que é o capitalismo brasileiro e, portanto, não tem mais horizonte anticapitalista.
né? O Programa Democrático Popular dos anos 80 do PT era uma peça literária, fundamentalmente um texto de consumo interno, mas ele estabelecia um projeto que tinha uma dinâmica de transição além dos limites deste capitalismo. Este plano, ele é fundamentalmente uma repaginação do que foi a estratégia dos governos do PT. Há uma segunda estratégia que é defendida pelo PSOL. O PSOL defende que não é possível a transformação do Brasil sem entrar em choque com o núcleo duro da classe dominante. Nós temos que nos preparar para esse confronto. Ou seja, para nós a disjuntiva histórica socialismo ou barbárie nunca foi tão atual. E nós estamos convencidos que a luta pela reforma agrária, a luta pela soberania nacional, a luta pelo direito ao trabalho para todos, a luta por uma revolução educacional, elas impõem rupturas. Evidentemente, a construção destas rupturas é algo que só é possível no terreno, em função das flutuações da relação social e política de forças. Mas a dinâmica da estratégia de uma superação da crise profunda, de estagnação ou de crescimento muito lento, com viés de estagnação do capitalismo brasileiro, é uma ruptura. E eu creio, e claro, há uma terceira estratégia, que é uma estratégia semi-anarquista, insurrecionalista, a ideia de que uma explosão social, em algum momento, terá um efeito catalisador e abrirá o caminho para a Revolução Brasileira. Então, eu acho muito difícil a elaboração de um programa comum na esquerda, porque nós temos estratégias distintas. Como é que você enxerga o papel do ex-presidente Lula nessa nossa conjuntura atual, Valério? Eu estou convencido que o Lula não pode ser subestimado. Ou seja, o Lula é, entre as lideranças da esquerda, aquela que tem maior autoridade, em particular nos setores desorganizados ou muito mal organizados do povo trabalhador brasileiro. E por isso, a luta pela liberdade do Lula e pela recuperação dos seus direitos políticos é uma luta que deve unir toda a esquerda. Nós temos diferenças de estratégia, mas podemos ter muitos acordos na tática. E, evidentemente, o destino do Lula tem um impacto incontornável na luta pelo poder. Ou seja, o Lula livre significaria uma potencialização do alcance do discurso de oposição de esquerda ao governo Bolsonaro. Nestes meses que o Lula, desde que ele saiu da cadeia, ele oscilou. Alguns momentos o Lula parecia que ia assumir o papel de um Jeremy Corbyn, como no Labour Party. Outras vezes parece que ele não consegue tirar o terno do Tony Blair, né, da moderação da terceira via do Partido Trabalhista inglês. E, penso, comete erros desnecessários, como ir visitar o Renan Calheiros no hospital. São precipitações totalmente desnecessárias. Mas creio que é sectário e mesquinho quem na esquerda não compreende que a operação que atingiu o Lula foi uma operação política. O julgamento do Lula, desde o início, é uma perseguição à direção do PT para neutralizar a força social que o PT representava.
E se fizeram contra Lula, fazem contra qualquer um. Fazem contra o Boulos, fazem contra qualquer um. E, portanto, a luta pelos direitos do Lula é uma luta em defesa das liberdades democráticas. Você costuma dizer, Valério, que um dos maiores erros da esquerda foi ter subestimado Jair Bolsonaro. E agora o presidente acabou ganhando uma ajuda, ainda que não se saiba definitivamente sua verdadeira motivação, que foi essa antecipação da aposentadoria do ministro do Supremo, Celso de Mello. O julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula na segunda turma da corte, que deveria acontecer até o fim de outubro e devolver os direitos políticos a ele em caso de vitória, já não tem mais data para acontecer. Fato é que o ex-capitão do Exército terá mais um ministro que provavelmente deve votar para atender seus interesses. Como é que você tem visto o STF como ator político no nosso país, Valério? E essa, digamos, mãozinha que o Bolsonaro ganhou do Celso de Mello? Eu penso que o julgamento do Lula neste momento está no terreno da total imprevisibilidade e incerteza. Isso decorre do fato de que há um choque de pressões políticas que tendem a, em algum momento, vão ter que medir forças. Veja, Bolsonaro, ele tem interesse em que haja uma maioria garantista dentro do Supremo, porque ele sabe que é uma questão de tempo para que o seu destino jurídico acabe sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode esquecer que Queiroz está aí. E, evidentemente, uma delação premiada de Queiroz teria um efeito fulminante, seria catastrófico para o clã Bolsonaro em geral e para a presidência da República. Então, paradoxalmente, o setor do Supremo, que tem um alinhamento rígido com a defesa da Operação Lava Jato, ele vai sair debilitado com a aposentadoria do Celso de Mello, que permanece uma esfinge. Ninguém é capaz de prever que voto ele daria, e em algum sentido é de fato uma surpresa que ele, no final da carreira, depois de mais de 30 anos dentro do Supremo, tenha renunciado a ter um papel nesse julgamento. A decisão está nas mãos do Gilmar Mendes, que pediu vistas. Dentro da segunda turma, há um empate, o que significa que a decisão é pro réu. Mas eu acho muito improvável que esta decisão não seja levada para o plenário do Supremo. Eu não creio que é absolutamente seguro que a pressão do núcleo mais duro da burguesia, como a gente às vezes brinca, né, a pressão da Faria Lima, dos grandes conglomerados financeiros e industriais e do agronegócio, esteja muito seguro de qual vai ser essa decisão. É uma luta em curso. E paradoxalmente pode ser que interesse a Bolsonaro que Lula recupere os seus direitos políticos, porque entre enfrentar o Lula no segundo turno em 2022 ou enfrentar o Sérgio Moro, ele, neste momento, tudo sugere, preferiria enfrentar o Lula. Então estamos numa daquelas circunstâncias em que os nossos inimigos de classe estão divididos e não está descartada a hipótese de que no Supremo as decisões, de resto indefensáveis, da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro em Curitiba, venham a ser anuladas. Para encerrar, Valério, eu gostaria que você comentasse a respeito dessa intimidação da Polícia Federal para que o Guilherme Boulos, líder do MTST e candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, prestasse esclarecimentos sobre críticas que ele teria feito ao presidente Jair Bolsonaro, isso logo no início da campanha eleitoral. O que é que esse tipo de medida te parece, Valério? Eu estou entre aqueles que considero que subestimar Bolsonaro tem sido o erro mais grave da esquerda brasileira desde o golpe.
Ou seja, como eu estou entre aqueles que interpretam que nós tivemos uma inversão muito desfavorável da relação social e política de forças a partir de 2016, e o que veio se afirmando é uma dinâmica reacionária. Ou seja, a burguesia conseguiu em 2017, mesmo com os escândalos do Temer na garagem do Jaburu, a classe dominante brasileira conseguiu manter uma unidade interna em torno do seu projeto estratégico, que é reposicionar o Brasil no mercado mundial como semicolônia. E, em troca, ser beneficiada pelo investimento externo e fundamentalmente pelo investimento norte-americano, fazendo o cálculo de que a guinada do governo de Washington com Trump, né, abrindo uma linha de confronto com a China, favoreceria um deslocamento desse enorme entesouramento mundial, que estamos falando na escala de dezenas e dezenas de trilhões de dólares, poderia se deslocar para o Brasil. Eu não subestimo Bolsonaro, eu creio que era uma possibilidade e mais talvez uma probabilidade que o deslocamento dos setores médios à direita, a partir de 2015, 2016, com pressão inflacionária, empobrecimento relativo, enfurecimento com as denúncias de corrupção que eram inflamadas pela Operação Lava Jato, eu trabalhava com a hipótese de que poderia fortalecer a extrema-direita, que tinha sido, desde o fim da ditadura, uma corrente real na sociedade brasileira, mas, porém, minoritária. O malufismo era uma corrente estreita, quase marginal na política paulista, por exemplo. E, então, nesse sentido, eu creio que sim, que nós devemos ter como centro da tática a luta contra Bolsonaro. E o ataque ao Guilherme Boulos é um ataque à liderança de esquerda, que tem maior visibilidade neste momento, porque desde do início da pandemia, foi o porta-voz da Frente Povo Sem Medo, foi o Guilherme, foi o Boulos, quem encabeçou a ação política de resistência, inclusive convocando a atos nas ruas, respondendo à iniciativa no início das torcidas de futebol, e, portanto, na extrema-direita, Boulos é identificado como o inimigo principal. Eu creio que é possível que haja perseguição jurídica contra o Guilherme, como foi feita contra o Lula, desde quando as mobilizações, após o processo eleitoral e quando as condições da pandemia não forem tão severas como são hoje, nós ainda estamos no platô, né? Há um viés de queda no ritmo da pandemia, mas nós ainda estamos na primeira onda e ainda estamos falando de muitas centenas de mortos todos os dias e dezenas de milhares de novos contaminados que tiveram a sorte de ser testados e podem, portanto, se proteger. Mas quando as condições de mobilização se recuperarem, Guilherme Boulos será um dos alvos centrais da extrema-direita, e é muito provável que, através do imenso poder que tem a Presidência da República, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça sejam movidos para construir provocações que tentem neutralizar a autoridade que o Guilherme veio conquistando nos setores mais avançados da resistência. Valério Arcari, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Bom, eu quero dar um bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É um programa de referência já para a esquerda carioca e para a esquerda brasileira. E dar um abraço a todos que estão produzindo hoje o Faixa Livre. E desejar a todos vocês
muita esperança. Na melhor tradição socialista, nós falamos da esperança no lugar da fé, porque a esperança é uma aposta. Nós não depositamos confiança absoluta a nada, nem sequer ao futuro, mas nós somos movidos pela esperança. E a esperança, o princípio de esperança é uma ideia poderosa. É a ideia de que é possível. É possível uma vida melhor. É possível um destino melhor. Bom dia para todos. Obrigado, Faixa Livre. Longa vida. Conversamos aqui com o escritor, professor de História aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Valério Arcari. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Já estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o engenheiro aposentado da Petrobras, diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, bom dia. Bom dia, equipe do Faixa Livre, e um bom dia especial àqueles que são a razão de ser do nosso programa, são os nossos queridos ouvintes. É uma honra falar hoje, comemorando 67 anos da maior empresa, que é o orgulho do nosso país, que solidifica a capacidade do povo brasileiro de empreender. Fernando, eu quero te agradecer por novamente você estar conosco aqui no Faixa Livre. Fernando, a maior empresa do nosso país, patrimônio do povo brasileiro, completou 67 anos no último sábado. A Petrobras se aproxima das 7 décadas de existência, acumulando uma série de conquistas e números históricos, sendo motivo de orgulho para o nosso país, mas enfrentando uma série de desafios, que passam por denúncias de corrupção e a tentativa de privatização lenta e gradual por parte do governo federal, em especial na gestão atual de Jair Bolsonaro. Fernando, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses 67 anos da Petrobras, dissesse aos nossos ouvintes da importância da empresa para o Brasil e também sobre a necessidade de mantê-la estatal. A Petrobras é fruto do maior movimento cívico do nosso país, a campanha O Petróleo é Nosso, que reuniu todos os segmentos da sociedade brasileira e fundou aquela que seria a maior empresa do nosso país. Uma empresa que tem mostrado
que valeu a pena esse movimento, através de desenvolvimento de tecnologia, de geração de emprego, de pagamento de impostos ao governo. É a empresa que mais paga impostos no nosso país, é a empresa que mais dá dividendo para o governo e é a empresa que dá maior retorno para o povo brasileiro e que atesta com firmeza que nós brasileiros somos capazes de desenvolver tecnologia e de desenvolver esse país, que é o país mais rico e mais viável do nosso planeta. Para falar sobre a necessidade de mantê-la estatal, vou dar um exemplo rápido. A Noruega era o segundo país mais pobre da Europa, descobriu o petróleo, criou uma estatal, Statoil, e se transformou no país mais desenvolvido do mundo, que é o melhor IDH dos últimos 7 anos. Por outro lado, a Nigéria, que descobriu mais petróleo e na mesma época entregou a sua exploração para a Shell e continua hoje um país miserável, sem riqueza, sem desenvolvimento, sem tecnologia, sem nada. Então, manter a Petrobras estatal é fazer do Brasil uma grande Noruega. De todos os grandes momentos da Petrobras, Fernando, qual você considera o mais importante nessas quase 7 décadas? Anderson, a Petrobras tem vários grandes momentos, mas eu gostaria de lembrar um deles que é muito pouco lembrado por todas as pessoas, que é o desenvolvimento do sistema de produção antecipada que gerou o sistema de produção em águas profundas. Havia no mundo um consórcio das empresas de petróleo chamado SEAL, Subsea Engineering, qualquer coisa. E essa empresa reunia os melhores técnicos do setor petróleo para desenvolver tecnologia de exploração no mar. Fizeram o projeto de garupa para 150 metros de lâmina d'água e o projeto foi um fiasco total. Paralelamente, 2 engenheiros da Petrobras, Salim Armando e Severino Lavener, desenvolveram um sistema de produção antecipada usando tecnologias existentes no mercado. Por exemplo, pegaram uma plataforma semi-submersível, pegaram a árvore de Natal molhada, que estava sendo recém-desenvolvida, pegaram linhas flexíveis, que também estavam desenvolvendo, e fizeram a composição desses sistemas e montaram o sistema de produção do campo de Enxova Leste. E esse sistema foi um sucesso. O Enxova passou a produzir, na época, 5.000 barris por dia. Enquanto isso, a torre de garupa, desenvolvida pela SEAL, quebrava e era um fiasco completo. Então, esse sistema de produção antecipada foi sendo aperfeiçoado e se transformou num sistema de produção em águas profundas, que deu à Petrobras já 4 títulos máximos da categoria de petróleo, que é o prêmio que é desenvolvido em Houston todo ano pelo consórcio, o Congresso das Empresas de Tecnologia. Então, para mim esse é um momento importante, porque ele permitiu desenvolver um sistema que, além de ser possível ser remanejado para qualquer lâmina d'água, hoje está previsto produzir até 3.000 metros de profundidade. Esse sistema se mostrou altamente flexível, altamente eficiente e permitiu desenvolvimento dos campos em águas profundas, que hoje nós temos aí o pré-sal com mais de 100 bilhões de barris de reservas e que está sendo desenvolvido graças ao desenvolvimento primordial desses 2 técnicos. Queria aqui homenagear
a memória desses dois companheiros da Petrobras. E quais as diferenças que você enxerga da Petrobras hoje para aquela empresa a qual você dedicou boa parte da sua vida, Fernando? Afora todo esse desmonte que é realizado, a motivação dos profissionais é a mesma, a estrutura de trabalho mudou. Dá para traçar um paralelo entre a empresa nos dias atuais e aquela que você por tanto tempo trabalhou, Fernando? Anderson, quando eu entrei para a Petrobras, eu saí de um salário maior na Light para trabalhar na empresa. Por que eu fiz isso? Porque na minha concepção, a Petrobras dá a oportunidade aos brasileiros de trabalhar para o país, para o povo brasileiro. Portanto, o nosso sentimento na ocasião e de vários companheiros que até hoje lutam em defesa dessa companhia é o fato de nós podermos contribuir para o progresso e para o desenvolvimento do país e do povo brasileiro. Infelizmente, no governo Fernando Henrique, que começou a privatizar a Petrobras, o Philipp Reichstug, então presidente dela, fez alguns gestos que minaram esse espírito de corpo positivo que havia na empresa. Ele dobrou o salário, a gratificação de chefia dos gerentes, passou de 12 mil para 25 mil reais, e com isso, um gerente que ganhava 25 mil reais, se perdesse o cargo, passava a ganhar 5 ou 6 mil do salário normal dele. Com isso, ele comprou consciências. As pessoas passaram a defender o chefe e não mais a companhia. Passaram a defender seus cargos. Passaram a ser mais corporativistas do que ter espírito de corpo para defender a companhia. Então, o clima da Petrobras piorou consideravelmente em termos do procedimento dos seus profissionais, que dariam até a vida para defendê-la e hoje defendem seus cargos, defendem cargo de chefia, defendem cursos e defendem oportunidades de aprendizado e depois deixam a empresa por uma oportunidade salarial melhor. Então, o clima foi propositadamente deteriorado para que o Reichstug prosseguisse no processo de desmonte da companhia. Ele deu aos novos gerentes poderes, aumentou o número de chefias para, dessa forma, comprar o apoio dos empregados ao seu processo de desmonte da companhia. Então, de lá para cá, o clima na Petrobras foi bem deteriorado. Hoje, a maioria dos seus técnicos não tem aquele elan de defender a companhia. Querem defender seus cargos, seus salários, e estão um pouco se lixando se ela está sendo privatizada ou não. Quais serão os desafios da Petrobras para os próximos anos, Fernando, diante desse desmonte que está sendo promovido pelas seguidas gestões do Palácio do Planalto? Eu diria, Anderson, que os desafios são do povo brasileiro para defender a Petrobras, porque nós temos hoje o judiciário, o legislativo e o executivo contra a companhia. É incrível que os militares, que foram os principais agentes na criação da Petrobras, o general Júlio Caetano Horta Barbosa, fez um memorável discurso no Clube Militar e de lá se originou a campanha O Petróleo é Nosso. Como eu já falei, teve a participação de todos os segmentos da sociedade brasileira e criou a nossa empresa. Mas hoje, os militares no governo não têm a consciência desse nacionalismo que gerou essa companhia fantástica. Então, nós vimos a recente decisão do Supremo Tribunal Federal
nós vemos o Legislativo e o Executivo numa campanha de desmonte da companhia. Então, o desafio do povo brasileiro para defender essa empresa são enormes. Eles contam com um obstáculo muito grande. A Petrobras tem a admiração do povo brasileiro e eles não podem fazer a sua privatização instantânea. Eles têm que seguir as recomendações do Credit Suisse First Boston, que comandou a privatização da YPF Argentina e deu ao governo Collor as diretrizes para privatizar a Petrobras por partes, privatizando a subsidiária, depois dividindo a holding em novas subsidiárias para privatizar. O Itamar interrompeu esse processo, Fernando Henrique retomou e não deu tempo. E agora o governo, o Michel Temer retomou, nomeou inclusive o principal agente, que foi Pedro Parente, que vendeu ativos da Petrobras a preço de banana para seguir aquelas diretrizes. Então, esse processo está sendo agora conduzido pelo presidente Castelo Branco e o objetivo deles é desmontar, vender a parte que não interessa, ficar só a Petrobras com o pré-sal, que aí o cartel internacional pega a empresa com seu conhecimento e as grandes reservas do pré-sal, que são superiores a 100 bilhões de barris. Como as empresas do cartel do petróleo não têm reservas, é uma questão de sobrevivência delas. Então, todo esse processo de desmonte vem sendo feito de uma forma a não desenvolver o patriotismo do povo brasileiro, conforme recomendou a Chevron em telegrama publicado pelo Wikileaks. Então, o desafio nosso é tentar parar esse processo. E aí precisamos que o povo brasileiro se conscientize da importância fundamental dessa companhia para o país. E como é que anda, Fernando, a negociação do acordo coletivo de trabalho com a Petrobras? Os petroleiros votaram contrários à proposta da diretoria da estatal, especialmente o pessoal da FNP. Já a direção da FUP indicou a aprovação do acordo coletivo. Como é que anda esse processo atualmente, Fernando? Você, por acaso, tem informações a respeito disso? E qual é a tua opinião para essa intransigência da Petrobras em manter conquistas históricas da categoria? Anderson, infelizmente essa negociação não está muito boa porque tem uma divisão muito forte na categoria. Os sindicatos que precederam a FUP tiveram uma luta muito árdua, muito bonita no governo militar, no governo Fernando Henrique. A FUP foi criada também, fez um trabalho muito bom, mas veio o governo Lula e, como todo sindicato internacional, foi cooptado por oferta de cargos. Então a FUP ficou viciada e deixou de representar a categoria para defender mais o direito de seus diretores. Por isso foi criada a Federação Nacional dos Petroleiros para poder contrabalançar essa adesão da FUP, essa submissão da FUP ao governo Lula. E, infelizmente, isso gerou um racha na categoria, e esse racha só enfraquece a categoria. E o governo Castelo Branco, que está num processo de privatização da Petrobras, aproveita isso para destruir direitos adquiridos, porque a intenção dele é entregar a Petrobras sem maiores compromissos, sem deveres para com seus trabalhadores, de forma que quem adquirir a Petrobras vai adquirir o pré-sal e o conhecimento da Petrobras. Essa divisão, esse racha da categoria está enfraquecendo não só as conquistas da categoria, mas a própria luta em defesa da Petrobras. Porque se você não tem união, você não tem força. Então a gente está trabalhando para tentar reunificar as duas federações. Já houve uma tentativa disso,
e a gente acha que é possível, apenas esperamos que a FUP volte a ter aquela garra, aquela luta para defender os trabalhadores, juntamente com a Federação Nacional do Petroleiro. A federação está tentando, junto ao Tribunal Superior de Justiça, retomar a negociação, mas é muito complicado quando você é enfraquecido por uma divisão indesejável, como acontece hoje. Outra questão que se coloca, Fernando, é aquele julgamento no Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira, que decidiu que as refinarias da Petrobras podem ser privatizadas sem o aval do Congresso, como desejava o governo de Jair Bolsonaro. São elas a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, e a Presidente Getúlio Vargas, a Repar, no Paraná. Mais uma decisão trágica para o nosso país, Fernando, que apenas confirma que o nosso judiciário está comprometido com os anseios do capital hegemônico. O presidente da corte, Luiz Fux, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, essa decisão está na vanguarda da análise econômica do direito, que prega a eficiência. Todos os países do mundo pregam o desinvestimento para crescer. Fecha aspas. É absolutamente lamentável, Fernando. Olha, Anderson, como você colocou bem, o nosso judiciário também está submisso ao capital internacional. O presidente Luiz Fux interrompeu a votação quando estava 3-0 para rearrumar a casa e fazer com que fosse negada a liminar do Congresso Nacional. O que ele afirma está totalmente na contramão internacional. O TNI, o Instituto Internacional, mostra que 883 empresas foram reestatizadas porque, em resumo, a privatização não deu certo. A eficiência é ruim, as empresas só visam lucro, então a moda internacional é reestatizar e não privatizar. O voto do ministro Barroso foi lamentável. Confirma o que o Hélio Beltrão, grande ministro e ex-presidente da Petrobras, dizia: os grandes inimigos da Petrobras são a desinformação e o preconceito. O Barroso vota alegando que a Petrobras foi vítima de corrupção, etc. Ora, a corrupção na Petrobras, contabilizada, foi 6 bilhões de reais. O Pedro Parente vendeu ativos que já nossos cálculos mostram que deram um prejuízo superior a 200 bilhões de reais. E o Castelo Branco já está superando esse valor, ou seja, por exemplo, ele vendeu a TAG, transportadora de gás do Norte e Nordeste, que dá um lucro de 7 bilhões por ano. Então, em 20 anos, a Petrobras perde 140 bilhões de reais. Ela vendeu a BR, a segunda maior empresa do país, vendeu a Liquigás, duas empresas geradoras operacionais de caixa, que ajudam a Petrobras a pagar suas dívidas. Portanto, ao ver da EPET, a corrupção da venda dos ativos por Parente e Castelo Branco é muito maior do que a corrupção advinda do Petrolão. E o ministro Barroso está permitindo que essa corrupção continue, assim como os demais ministros que votaram a favor, ou melhor, contra a liminar solicitada pelo Congresso Nacional. Portanto, o nosso judiciário também está sensível às pressões do capital internacional, o que é extremamente lamentável. Nós já conversamos a respeito desse tema aqui no programa algumas vezes, Fernando, mas eu gostaria que você falasse mais uma vez aqui para os nossos ouvintes. Você enxerga na nossa esquerda disposição para combater o desmonte das nossas estatais? Nós tivemos aí no último sábado, justamente por ocasião do aniversário da Petrobras,
um ato contra as privatizações. Esse tipo de manifestação tem o poder de mobilizar a população contra os planos entreguistas do governo federal, Fernando. O que deveria ser feito por parte das nossas lideranças progressistas para se combater esse processo? Olha, Anderson, a meu ver, a esquerda está perdendo na área da comunicação. Tem um filme aí na Netflix, O Dilema das Redes, que mostra como são manipuladas as redes para distorcer os fatos perante a opinião pública. A opinião pública brasileira está muito influenciada por esse criminoso processo de comunicação e de informações falsas, de fake news. Então a esquerda perde nessa área da comunicação e aí não consegue unir os esforços para defender o patrimônio nacional. Aqui, para nós, a questão que eu considero esquerda são aqueles que defendem o povo, defendem as riquezas do país, e a direita é aquela que vende o país. E nós estamos perdendo a comunicação para esse tipo de pessoa, porque as redes sociais têm uma influência poderosa em manipular as mentes das pessoas, transformando as pessoas em verdadeiros robôs, repetindo mentiras e fake news o tempo todo. Então, nesse momento, a esquerda está com dificuldade de se unir por estar em desvantagem na comunicação. Mas eu acho que, aos poucos, a verdade vai ser restabelecida, as pessoas vão se conscientizar que estão sendo manipuladas, então aí nós teremos chance novamente de recuperar a capacidade de luta para defender o patrimônio do povo brasileiro. Nesse momento nós estamos em uma severa desvantagem, inclusive tendo eleito um presidente absolutamente incapaz e irresponsável. Para finalizar, Fernando, com toda a sua experiência, qual é o futuro de um país como o Brasil entregue às mãos do capital privado, como nós temos visto nos últimos tempos? É possível termos soberania popular quando o dinheiro estrangeiro comanda nossas principais empresas, Fernando? Anderson, eu diria que eu tenho muita esperança no Brasil. O Brasil é o país mais rico e mais viável do planeta, porque ele tem todos os minerais estratégicos que precisa, com sobras, como, por exemplo, o nióbio, ferro, manganês. E o Brasil tem a biodiversidade, que é uma fonte riquíssima, que infelizmente hoje está sendo destruída por incêndio, mas a biodiversidade vale mais do que petróleo. Cada produto estratégico da flora é capaz de gerar riquezas maiores do que o petróleo. E nós temos isso em abundância, apesar desses incêndios, repetindo. Mas, então, nós temos lideranças no país, nacionalistas, como Roberto Requião e vários outros, Fábio Conder Comparato, enfim, tem uma gama de pessoas capazes de trabalhar em prol do povo brasileiro, em prol da nossa nação. Esse surto temporário de entreguismo de direita vai passar, porque isso não tem substância, não tem sustentação. O que vai prevalecer é o sentimento de amor e dedicação para o crescimento geral da população. Isso nós temos e está um pouco amortecido, como eu falei, pela manipulação das redes sociais, mas no momento que a população, se Deus quiser, irá se conscientizar dessa manipulação, nós vamos reverter isso, porque o povo brasileiro, como eu já falei, é criativo, é inteligente, tem capacitação
para fazer desse país um país pujante e atingir aquilo que ele merece ser, uma nação de primeiro mundo, uma nação desenvolvida, em que todos nós sejamos solidários, sejamos fraternais e possamos fazer desse país o destino que ele tem de uma das maiores nações do planeta. Então, o meu sentimento é que, apesar de todos esses percalços, nós iremos conseguir fazer com que a luta em prol da nação, em prol do povo, em prol da fraternidade e em prol do amor coletivo prevaleça sobre as mazelas que o capital internacional quer apenas nos explorar, tirar proveito das nossas riquezas para poder aumentar seus lucros. Mas o povo brasileiro é forte e vai enfrentar isso e nós vamos vencer essa luta com a ajuda de Deus e do povo em geral. Fernando Siqueira, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e mandar o meu abraço. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes, e a luta vai continuar. Por último, eu queria deixar o meu abraço à Petrobras e aos seus trabalhadores, que apesar dos pesares, continuam sendo o orgulho do povo brasileiro e têm a admiração e o amor de todos os membros da população que conhecem um pouco da importância que essa empresa tem para a nossa nação. Um abraço grande para a Petrobras e para todos os seus trabalhadores. Conversamos aqui com um engenheiro aposentado da Petrobras, diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Fernando Siqueira. Eu agora aproveito para retomar a leitura dos recados que vocês, ouvintes, nos enviam aqui pelas nossas redes sociais, e-mail, pelo nosso site, e que, para variar, estão muito acumulados aqui nas minhas mãos. O Luiz Henrique Zaidan, lá pelo nosso Facebook, na entrevista que nós fizemos com o jurista Walter Maierovitch, diz o seguinte: o nazista representa a corrupção em pessoa e isso seria um tiro no pé. É verdade, Luiz Henrique. Ele se refere à fala do Walter Maierovitch, onde ele diz que o Bolsonaro não pode mais incentivar a luta anticorrupção no nosso país. Você tem toda a razão, Luiz. Muito obrigado pelo teu recado. Já no nosso canal no YouTube, o André, lá do Morro da Formiga, diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Prossegue nas favelas um absoluto desalento sem mínimas perspectivas. Inexiste qualquer tipo de trabalho por parte das ditas esquerdas e demais progressistas que gastam muito das suas energias em críticas, diagnósticos e acusações. Segmentos que são incapazes de dialogar e chegar a um acordo de aliança, mesmo em tempos tão tenebrosos. O nível de irresponsabilidade nos diz o bastante sobre o quanto essa gente é indigna de credibilidade. Tá aí mais uma vez a crítica do André do Morro da Formiga. Obrigado aí mais uma vez pela tua audiência e pelo teu recado muito interessante, tá bom, André? Um abraço para você. No nosso YouTube também, a Miriam Milner nos manda um bom dia aqui. Bom dia a todos. Todo apoio à greve dos Correios. Aí, a Miriam se refere a essa paralisação dos profissionais da empresa brasileira de Correios e Telégrafos que acabou se encerrando após uma decisão arbitrária lá do Tribunal Superior do Trabalho. Infelizmente, Miriam. Nós também apoiávamos aqui essa paralisação, essa greve do pessoal dos Correios, tá bom, Miriam? Obrigado aí pelo teu recado. E a Miriam volta a participar aqui dizendo que vai anular o seu voto nas próximas eleições municipais. Mas Miriam, esse é um direito que a democracia nos oferece. A gente respeita demais o seu voto nulo, mas a gente acha que esse não é o caminho ideal para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ela mais uma vez nos manda um recado dizendo que o protofascista está destruindo o país, em referência ao Jair Bolsonaro. Obrigado aí, Miriam, pelos teus recados aqui para o nosso programa. O Carlos José faz uma crítica aqui ao PSOL, pelo nosso YouTube. Ele diz: o PSOL mais uma vez aliado ao Grupo Globo. Tá difícil votar na esquerda. Pois é, Carlos, eu te confesso que eu não concordo com a tua crítica, com o teu comentário, não. A grande questão é que algumas pautas que o pessoal defende na atualidade, como a saída do Marcelo Crivella da Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, ou os processos contra a família Bolsonaro, de alguma forma atendem aos interesses e anseios das organizações Globo. Eu não acredito que o pessoal esteja aliado, de fato, com o Grupo Globo, tá bom, Carlos? Mas, mais uma vez, obrigado pela tua audiência e pelo teu recado. Também no YouTube, o Ricardo Félix,
esse ministro da Educação é só mais uma excrescência desse desgoverno Bolsonaro. Daí a crítica do Ricardo Félix ao Milton Ribeiro. É verdade, Ricardo, esse Milton Ribeiro já mostrou o que veio e segue o caminho do Vélez Rodrigues e do Abraham Weintraub na destruição da nossa educação. Infelizmente, essa é a verdade. Te agradeço o teu comentário, tá bom, Ricardo? O André, do Morro da Formiga, volta mais uma vez a participar, dizendo o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. As ditas esquerdas, assim como os auto-intitulados progressistas, seguem absolutamente ausentes, desconectados e ignorados pela esmagadora maioria daqueles que residem nas periferias e favelas. Isso demonstra o grau de comprometimento dos mesmos para com as nossas muitas demandas. Sigo respeitosamente solicitando 5 minutos dentre as 2 horas de programa para a leitura dos recados enviados, dando maior voz e vez aos ouvintes. Abraços. Pois é, André, a gente concorda plenamente com essa tua crítica em relação ao deslocamento das esquerdas das favelas e periferias do país. Em relação ao seu pedido para que nós demos mais espaço aos comentários dos ouvintes aqui no programa, você tem toda a razão, André. Eu tenho tido muita dificuldade para colocar os recados de vocês, ouvintes, aqui no programa, mas eu tenho tentado, ao longo do tempo aqui, atender a demanda dos recados de vocês, ouvintes. Eu te agradeço muito, mais uma vez, o teu comentário, tá bom, André? O Alfredo Jorge Martins, também lá no YouTube, nos incentiva aqui, ó. Vamos, faixa, Lula divulgue a lista da Odebrecht. Tá aí o recado do Alfredo Jorge Martins, pedindo que o ex-presidente Lula divulgue a lista de corrupção lá da Odebrecht. Obrigado aí pelo teu recado, Alfredo. Não sei se ele vai atender não, mas vamos aqui ficar de olho nisso. Obrigado, tá bom, Alfredo? Um abraço para você. A Marilda da Silva Ribeiro de Souza nos elogia aqui, ó. Muito bom, parabéns. Mas é tão difícil fazer as pessoas entenderem e fazer a mudança. É verdade, Marilda. Infelizmente, essa paralisia toma conta de boa parte da esquerda no nosso país. Já a Miriam Milner volta aqui, mais uma vez a participar, nos desejando um bom dia e dizendo o seguinte: não nutro nenhuma ilusão com a dita oposição. Tá aí a Miriam desiludida com os nossos partidos da dita esquerda. No nosso Facebook, na entrevista que nós fizemos com o ambientalista Rogério Rocco, a Márcia Comfort diz o seguinte: sem dúvida, em relação ao título da matéria, que era queimadas não são acidentes, são projetos do governo. Infelizmente isso é verdade, Márcia. Há um conluio do governo federal com empresas que representam o grande capital para destruir o nosso meio ambiente e favorecer os interesses desse pessoal. A Eliana Granja, em relação à mesma matéria, diz o seguinte: parece que sim, a inércia governamental absoluta na guerra contra o fogo apoia essa tese. É verdade, Eliana. Já a Marisa Menezes diz: é inacreditável. É verdade, Marisa, isso é de fato inacreditável. Eu agradeço muito ao recado de vocês três e a audiência que vocês nos oferecem aqui ao Faixa Livre. Já no nosso site, o ouvinte Gustavo Gomes diz o seguinte: não fosse a mídia investigativa, se sabemos pouco a respeito dos acontecimentos, se esta for proibida de divulgar atos políticos, em especial os maus atos relativos à corrupção, aí mesmo que a sociedade nada saberia sobre. Haja visto o corporativismo existente e presente em todas as esferas. Se este é um mal, pior seria para a democracia sem ele. É verdade, Gustavo. A gente aqui no Faixa Livre sempre defendeu e continuará na defesa da liberdade de imprensa para que a população tenha acesso a tudo o que acontece nos bastidores da nossa política. Gustavo, você tem toda a razão. Muito obrigado aí pela audiência, Gustavo. Eu espero que você continue nos escutando aqui no Faixa Livre, tá bom? Um abraço para você. No nosso site, a Rosane Franco, mais uma vez, em referência à entrevista com o que nós fizemos com o Rogério Rocco, diz: parabéns, Rocco. É preciso denunciar esse governo genocida e fascista. Rosane, a gente vai repassar aqui o teu recado para o Rogério Rocco, tá bom? Obrigado aí pela tua audiência mais uma vez. No nosso site, na entrevista que nós fizemos com o João Goulart Filho, a Maria Jarlete Guimarães diz: ótima explanação sobre um conjunto de temas com característica didática bem clara. Muito importante falar desta forma para que os ouvintes entendam todos os assuntos colocados. Parabéns, escritor João Vicente Goulart. Que bom, Maria, que bom que você gostou da entrevista que nós fizemos com o João Goulart. Eu te agradeço aí os elogios e a tua audiência aqui ao Faixa Livre. Muito obrigado mesmo. No nosso YouTube, o Ivan Antero Gomes dos Santos, lá do bairro Fonseca, em Niterói, nos manda bom dia. Bom dia para você também, Ivan. Espero que você não esteja nos ouvindo hoje. O Ricardo Félix volta aqui a elogiar o Faixa Livre. Diz: mais um grande programa, parabéns. Te agradeço muito, Ricardo, a audiência e os elogios aqui ao Faixa Livre. O André Farias, pelo nosso Instagram: tem que melhorar o som da Rádio Bandeirantes. Essa semana não deu para ouvir o programa. Um abraço.
Pois é, André, a gente tem dialogado aqui com a direção da Rádio Bandeirantes e eles têm feito de tudo para tentar melhorar o áudio para vocês ouvintes. Mais uma vez, eu recomendo a vocês que não consigam escutar o programa através das ondas do rádio, acessem o nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, que lá a transmissão do programa ao vivo ela acontece sem nenhum tipo de interferência, tá bom, André? Lembrando a vocês que queiram entrar em contato conosco aqui do Faixa Livre, deixar os seus recados, suas sugestões, podem nos acessar através do nosso Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, que eu já falei aqui, é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez estou aqui para tirar todas as dúvidas, esclarecimento sobre um momento histórico muito importante, não só no momento de pandemia, mas na luta dos professores e professoras no Rio de Janeiro. A luta pela vida, a luta que nós estamos nesse momento enfrentando, um patronal extremamente conservador e um Estado, e um governo de Estado e como um todo, municipal e federal, totalmente irresponsável. Oswaldo, muito obrigado por mais essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Oswaldo, nós tivemos uma péssima notícia na última quarta-feira. Mais uma vez, o nosso judiciário nos envergonhou com essa decisão por unanimidade da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio contra a liminar que impedia o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede privada. Com isso, algumas unidades de ensino reabriram já no dia seguinte. Primeiro, Oswaldo, como é que vocês lá do Simpro receberam essa decisão da Justiça? Infelizmente, a justiça no Brasil ela tem se tornado, ao longo da história, uma justiça do capital, uma justiça que dá totalmente interesse aos interesses do capital. Você percebe, os tribunais estão fechados, mas a escola pode abrir. Então é uma total irresponsabilidade do judiciário em que, nesse momento em que no Rio de Janeiro a pandemia ainda está forte, reabrir escolas para aulas presenciais. É um absurdo. Foi uma ação movida pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, não foi uma ação movida pelo sindicato, a ação do sindicato é outra, mas a decisão no julgamento foi totalmente irresponsável. Por quê? Porque, na verdade, a decisão é o seguinte: ele decidiu para autorizar a prefeitura, liberar a prefeitura a fazer a autorização. Então, ele não autorizou o retorno, ele deu poder para a prefeitura, já que a liminar proibia a prefeitura de liberar as aulas que ele tinha dado, a liminar, que ele achava que não tinha condições, sem nenhum fundamento científico, sem nenhum dado científico, não foi colocado em nenhum momento em que os órgãos sanitários importantes do Rio de Janeiro, como a Fiocruz, a UFRJ, tinha falado, há condições de voltar. Não, eles deram essa autorização à prefeitura a liberar as aulas presenciais no setor privado, já que a prefeitura também não liberou até agora no setor público. E o prefeito, mais uma vez, colocou-se, e seus secretários, colocou-se assim: fica livre, fica aberto. A instituição que tiver condições de abrir, que abra, seguindo os protocolos. Quer dizer, também lavando as mãos e dando para as escolas esse poder de abrir, que estão abrindo de qualquer maneira. Embora estão dizendo que tem protocolo A, protocolo B, isso é um absurdo. Aqui, na Zona Sul, em Copacabana, houve um caso de Covid na escola Barilã, que foi fechada depois. Hoje, recentemente, essa semana, no Eleva já também fecharam, porque o Eleva comunicou. E agora chegou uma informação que a gente não sabe ainda direito, por isso que a gente não pode falar totalmente, que houve um professor que se contaminou e contaminou sua mãe, e a sua mãe faleceu. Então,
Então, é sério essa questão, né, de abrir instituições em aulas presenciais, escolas particulares, e a sociedade está lavando as mãos. Essa denúncia tem que ser feita profundamente. O sindicato está criando um disque denúncia, chamado Disque Vida, em que todos os professores, todas as pessoas que estão sabendo o que está acontecendo de contaminações e óbitos, têm que comunicar ao sindicato para ele poder agir judicialmente e até criminalmente contra essas instituições que, na verdade, estão querendo fazer aulas presenciais sem condições nenhuma. A sociedade hoje tem que reagir a essa política genocida que está sendo feita aqui no Rio de Janeiro. Então isso é muito ruim e o sindicato está nessa luta, nesse enfrentamento, como sempre teve, nos seus 89 anos de luta. O Simpro Rio já tomou ou vai tomar alguma atitude a respeito dessa decisão do TJ que atenta contra a vida de alunos e professores da rede privada, Oswaldo? O Rio, ele toma as decisões em assembleias. Né? Acabamos de fazer uma assembleia agora e nós continuamos em greve pela vida. Então a nossa posição, a posição da Assembleia, que definiu agora, há uma hora atrás, que a manutenção da greve pela vida. Qualquer atitude de escolas particulares que vai cometer ilegalidade, como algumas abriram escolas sem autorização judicial, qualquer ilegalidade, qualquer opressão contra o professor e contra a professora, estaremos lutando e enfrentando essas instituições de forma jurídica, política e jurídica. A greve é uma posição dos professores pela preservação da sua vida. Os abusos vão ser enfrentados pelo sindicato juridicamente. Os escritórios que o sindicato tem contrato estão todos em alerta, todos em prontidão para o embate que não vai ser fácil. Essas instituições que estão desrespeitando a lei e oprimindo o professor, achando que o professor é escravo deles, pode estar a qualquer hora a seu serviço, arriscando a sua vida, não vai ficar assim. Então, nós, professores e professoras, estamos em greve, estamos na luta, estamos resistindo a esse processo genocida que está passando em nosso país, mas também estamos atentos na questão judicial. Né? Estamos firmes nesse processo, embora sabemos que muitas vezes, em grande parte, a justiça não seja honesta com as suas decisões, mas a luta é política e jurídica ao mesmo tempo. Então estamos firmes nisso e vamos enfrentar aquilo que nós temos que enfrentar. Colocar o professor e a professora com seus direitos em dia. Essa é a luta do nosso sindicato. Vocês do sindicato já têm o número de escolas que voltaram a funcionar presencialmente depois dessa decisão da Justiça, Oswaldo? É um número significativo ou são poucas as unidades que reabriram para os alunos? Até sexta-feira, a liberação foi a partir de quarta, na quinta e na sexta, abriram-se poucas escolas. Já tinham aquelas abertas, nós estávamos condenando devido à questão ilegal, e algumas outras abriram no dia 1º e 2. Não foram muitas escolas, um percentual muito pequeno. Agora, acreditamos que na partir de segunda-feira eles vão querer abrir com toda a força, a partir do dia 5. E nós estamos em greve, conversando com os professores, orientando os professores a não trabalhar, o sindicato está em greve. Então, é uma greve pela vida, continuando com as aulas do ensino remoto, não as aulas presenciais. Então, esse número é muito pequeno. Até sexta-feira, a gente podia dizer que tinha em torno de 2% de escolas abertas. E mesmo assim, abertas com professores não indo trabalhar, muitas com alguns professores em greve. Então, agora, na segunda, dia 5, acreditamos que muitas mais vão abrir. Agora, como é que fica isso, Oswaldo? A categoria estava em greve, não é? Inclusive, vocês fizeram uma assembleia no último sábado para tratar desse tema. O que é que ficou decidido? Vocês vão manter a paralisação? A categoria fez a sua decisão, como eu já falei anteriormente. Nós estamos em greve pela vida. E sabemos que é muito difícil o setor privado fazer uma greve tão longa como essa. Nós estamos há 91 dias em greve e vamos ficar mais uma semana em greve até a próxima assembleia, que é no dia 10 de outubro. Então, e a pressão em cima do professor e da professora é muito grande. Uma pressão individual, de ligar para cada um de professor exigindo que ele volte. Como eu já falei aqui em outras entrevistas, em outros órgãos de imprensa. Infelizmente, grande grupo do empresário brasileiro acha que o trabalhador é escravo. Acho que pertence a eles, como alguns donos falam assim, meus professores não vão fazer greve, como se os professores fossem dele, propriedade dele.
Nós não somos escravos, somos trabalhadores e temos consciência da nossa posição política na sociedade. Nós somos educadores e educadoras. Então, o sindicato faz a assembleia e decide o encaminhamento que a assembleia assim decidiu. E por mais de 85% de votos na assembleia desse sábado, dia 3, nós continuamos em greve e convocando uma nova assembleia para o dia 10. Essa é a nossa posição coletiva, essa é a nossa posição que nós temos que levar para toda a categoria. A categoria tem que entender que hoje, aula presencial é risco de vida para a comunidade escolar e para toda a sociedade. Nós não podemos colocar em risco a nossa comunidade escolar. E o que é que vocês ouviram dos profissionais de educação nessa assembleia, Oswaldo? Algum dos que participaram desse encontro virtual já voltou ao trabalho presencial, ainda que a categoria esteja em greve? Qual foi o depoimento desses profissionais a respeito das condições de segurança e higiene nas unidades escolares que retomaram as aulas, Oswaldo? A assembleia ela foi muito importante. Tivemos depoimentos imensos aqui de professores muito angustiados. Evidentemente que aqueles professores que retornaram, eles não se sentem à vontade em falar. Mas aqueles professores que estão sendo pressionados a voltar a partir do dia 5, esses sim falaram. Então tivemos depoimentos muito importantes, de muita angústia, de muito medo, de muita insegurança, de muita pressão e depoimentos maravilhosos, dizendo assim, eu não vou voltar, nenhuma escola vai me obrigar a voltar, porque se o aluno não é obrigado a voltar, por que eu sou obrigado a voltar? Então, depoimentos de pessoas que estão ficando doentes com essa insanidade de querer voltar de qualquer maneira, trazendo toda a responsabilidade da educação em cima do professor. Todos falam da importância da escola, que o aluno, da questão da participação, do contato humano, etc. Esquece de falar do professor. O professor ninguém quer falar sobre ele. Então é uma situação muito difícil. Tivemos diversos depoimentos importantes de análise e de reflexões. Um momento muito difícil, é uma luta muito inglória, porque são quase 3.000 escolas, são em torno de 2.500 escolas privadas aqui no Rio de Janeiro, escolas pequenas, escolas médias, escola grande, onde a pressão é muito grande em cima do professor, exigindo o seu retorno às aulas presenciais. Então tem professor que está brigando, está resistindo, está enfrentando esse processo todo e tem um medo grande da demissão. Então é uma luta muito difícil, não é fácil, mas que nós temos que enfrentá-la, porque a vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Depois dessa decisão da Justiça, os donos de escola aumentaram a pressão contra os profissionais pelo retorno às atividades. Eles têm ameaçado de demissão os professores que estão em greve. Aliás, já houve muitas demissões na rede privada, Oswaldo? Patronal, ele só vive pressionando o seu trabalhador. É diferente dentro das escolas. E eles pressionam o tempo inteiro, em tudo, em todo sentido. Sim, ocorreram muitas demissões. Já vem ocorrendo desde o início da pandemia. Tem escola que logo nos primeiros 15 dias, prevendo o que podia acontecer, já saiu demitindo. As demissões são diversas. Por isso que o sindicato criou um fundo emergencial solidário. Um fundo em que vai dar uma ajuda alimentar durante um mês ao professor demitido. Um fundo feito por professores e professoras que contribuíram e que o sindicato também está aportando uma grande quantia para poder ajudar esse professor. Já tem mais de 500 professores demitidos desde abril para cá que já se inscreveram e tem muito mais. Então, é importante, inclusive, divulgar isso para que as pessoas saibam e procurem o Simpro-Rio. O Simpro-Rio está muito preocupado com as demissões. Sabemos que a demissão é uma questão muito difícil para nós, professores, que é o sustento da nossa família. Mas a vida é muito mais importante. Então, o patronal demite, o patronal não tem respeito, o patronal não busca uma qualidade da educação como deveria e fica toda hora afirmando que a escola dele tem segurança. Não tem segurança. Em pandemia, nenhum lugar tem segurança. Isso é uma ilusão que estão vendendo às pessoas e as pessoas estão morrendo. Tanto é que as mortes no Brasil diminuíram nos últimos meses, na última semana, porém, você percebe que os óbitos no Brasil ainda estão lá em cima, em nível altíssimos. Isso eles não querem falar. São quase 150 mil mortes. Isso as oficiais, fora aquelas que a gente não sabe. Então é muito triste o que nós estamos passando.
Eu ouvi de alguns pais de alunos da rede privada nos últimos dias, Oswaldo, que as crianças tiveram uma mudança significativa de humor nesse período em que estão confinadas dentro de casa. Esses pais alegam que é importante que elas voltem a interagir com outras crianças para que isso amenize o difícil processo provocado pela pandemia. O que vocês do Simpro têm a dizer a esses pais que colocam em segundo plano os riscos provocados pela pandemia sob esse argumento, Oswaldo? Nós somos educadores, vivemos com criança o tempo inteiro. Essa é a nossa realidade, nós nos formamos para isso. Sabemos da importância do contato humano, das aulas presenciais. Tanto é que nós defendemos aulas presenciais, não aceitamos o ensino remoto. Inclusive, há muitos donos de escola que já querem botar o EAD desde projetos anteriores. Nós somos contra na educação básica ter qualquer projeto de EAD. Só que nós estamos em pandemia. O contato físico entre as pessoas não vão ocorrer, porque os próprios protocolos dizem que tem que ter 2 metros de distância. Então, essa volta, da maneira como alguns estão afirmando, não vai trazer esse momento também de organização social. Não vai. Então, nós sabemos disso, mas existe uma coisa muito mais importante, que é a preservação da vida. Nós estamos falando de uma doença que está matando. Nós não estamos falando de uma gripe, como alguns disseram que era uma gripezinha. Pode ser para alguns uma gripezinha, como dizem os cientistas, que até para 70%, 80% da população isso não vai atingir fortemente. Mas para 20% pode matar. Então é muito sério. É melhor passar um momento de dificuldade, a gente não ter esse contato para quando depois que vier uma situação mais de segurança todo mundo está junto, do que evidentemente você ser contaminado, trazer para a tua casa e você, na verdade, contaminar o seu pai, sua mãe ou um parente e ele falecer. Que trauma essa criança vai ter sabendo que foi um das agentes que contaminou o pai, ou a mãe, ou o avô, ou o tio e ele veio a falecer. Vai ficar marcado para o resto da sua vida. Então nós não podemos fazer isso para nossas crianças. O que estão fazendo hoje é um absurdo, muito grande. Como diz um cientista matemático, há 4 meses atrás, numa live explicando. Tem que avisar a sociedade que, voltando às aulas, vão morrer muitas pessoas. Tem que avisar, todo mundo tem que saber. Se vocês concordam que tem que correr risco de morrer, então vocês aprovam o genocídio. Oswaldo, esse tipo de atitude irresponsável, tanto dos pais de alunos como de alguns dos nossos magistrados, não está diretamente ligada ao caráter do governo que temos, não só no nosso país, como no município, com esse discurso negacionista. Você não observa uma relação direta nessa situação? Anderson e ouvintes, há uma política de Estado para abrir tudo, para criar uma situação em que, como o governo e o seu presidente, logo no início dizia que não tinha nada, era uma gripezinha, e que tinha que abrir porque a economia ia ser prejudicada. É uma política hoje de Estado. Poder executivo, federal, estadual, municipal, judiciário, todos eles estão empenhados em abrir tudo e liberar tudo e que se dane se vai morrer A, B, C, D e quantas pessoas. O que não pode é o capital perder dinheiro. É isso que está acontecendo no nosso país e em outros países também. Os Estados Unidos também está a mesma coisa, não é diferente. Então, infelizmente, nós vivemos num país em que o trabalhador não é respeitado, a sociedade não é respeitada com os seus direitos, como está na Constituição. E aí o judiciário se preserva, as castas se preservam, enquanto o trabalhador está na rua, está trabalhando, está produzindo riqueza para que esses poucos se beneficiem dela e, evidentemente, eles morrem, enquanto esses poucos vivem muito bem e muito tranquilos nas suas mansões, não correndo risco nenhum. Mas quem corre risco é o trabalhador. Oswaldo Telles, eu quero te agradecer por mais uma vez você dialogar conosco aqui no programa, desejar uma ótima semana de trabalho a você e deixar o meu abraço. Anderson, ouvintes e toda faixa livre, conte sempre com a gente aqui no Simpro Rio, que eu agradeço a oportunidade de estar sempre debatendo, discutindo, esclarecendo algumas coisas nesse órgão de imprensa tão importante para o movimento social e popular, que é o programa Faixa Livre. O sindicato está sempre firme com vocês, conta com a gente e, mais uma vez, coloco aqui à disposição para o debate, para a discussão e para, evidentemente, tentar
que o Brasil saia dessa situação que está. Estamos nessa luta, temos que preservar sempre as nossas vidas e a luta pela democracia. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Oswaldo Teles. Vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes novamente para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até lá!